Seguindo a resolução da prova do Enem de 2023, prova de matemática, questão de número 16. Questão número 16 diz assim: a água utilizada por 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular, reto, cujo raio mede 5 metros. Então, eu tenho 75 moradores, eu tenho um reservatório no formato cilíndrico e ele me diz o raio, geralmente é dado o diâmetro, né? Já me deu o raio, vou conferir aqui, o raio é de 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhão-pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média 200 litros de água por dia. Então, cada morador consome 200 litros de água em um dia, certo? Tranquilos? No mês de junho, em um determinado ano, o vilarejo festejou o dia de seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Então, um mês tem 30 dias, em média, né? Então, 20 dias, né? 20 dias teve uma festa lá e a gente teve, né, um gasto extra de água nos primeiros 20 dias, tá? Passando esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e que constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Então tinha só 1,5 metro aqui, eles gastaram bastante, né? Provavelmente o reservatório é para aguentar os 30 dias, gastaram bastante nos 20 primeiros dias, provavelmente vai ter que ter uma economia aqui, né? Então deu uma altura aqui de 1,5 metros. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Então 10 dias tiveram bastante gastos. Então em 10 dias eles vão ter que fazer economia de água, certo? Considere 3 para aproximado para π igual a 3, vamos fazer o volume de água que a gente tem aqui, né? E qual a quantidade mínima de água em litros que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Bom, o gasto normal é 200 litros por dia, só que ele tem uma quantidade de água e falta 10 dias. Então a gente vai ver quanto que cada morador tem direito ali de utilizar água para não faltar no final do mês. Para isso a gente vai ver o volume que ainda tem. Vou botar assim, ó, volume que restou. Tá? Isso aqui é o volume dos últimos 10 dias. Tá? Como é um cilindro, área da base vezes altura. Volume que restou, vou chamar de VR. πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que vai ser 1,5 metro. Eu tenho que o π, ele pede para usar 3, o raio é 5 ao quadrado e a altura é 1,5. Então o volume que eu vou ter em metros cúbicos, cuidado que aqui está em litros, né? Em metros cúbicos vai ser 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 3 dá 75, 75 vezes 1,5, 75 vezes 1, 75, mais a metade, 75 dá 37,5, né? Então vai dar 75 mais 37,5 vai dar 5, 12, vai 1, volume de 112,5 metros cúbicos, certo? Bom, cada metro cúbico é 1.000 litros, isso o aluno tem que saber, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Multiplicando por 1.000, eu vou ter um volume no reservatório que restou de 112.500 litros. Bom, esses 112.500 litros é para 10 dias restante e para 75 moradores, certo? Se eu pegar esses 112.500 litros, dividir por 10 dias, eu vou ter a quantidade de água que eu posso usar por dia. Só que eu tenho 75 pessoas utilizando, então se eu dividir por 75, eu vou ter a quantidade de água para cada morador. Fazendo o cálculo aqui, eu vou cortar um zero aqui, eu fiquei com esse cálculo aqui. Dá para... Opa, fala. Dá para a gente já ter feito ali, ó, 75 vezes 1,5, já dava para ter posto os 75 dos moradores embaixo, que aí só cortava. Ah, tá. Bem, a Laís viu uma coisa interessante que a gente vai transformar. Esse 112,5 é 75 vezes 1,5.
Então aqui dá para dividir por 75. 75 vezes 1.500, talvez. Vamos ver se fecha. É isso? Dividido por... Não, por 150, eu acho. Não pode dar. Por 150. Isso. Daí, ó, a Laís percebeu aqui que eu poderia ter evitado esse cálculo aqui, ó, que 75 dá para simplificar. Então eu voltei atrás, tá? Cortei esse 75, cada morador tem direito a usar 150 litros em um dia. Mas a pergunta não é quanto que cada morador vai utilizar de água, tá? Tanto é que tem a resposta 150. Ele quer saber quanto que cada morador tem que economizar, ó, deverá economizar por dia. Se eles têm direito a usar 200 litros e resta para o final do mês utilizar 150, a economia vai ser de 200 menos 150. Então a economia de água vai ser de 50 litros. 50 litros, resposta letra A de América. Beleza? Bom, questão de número 17. Questão de número 17. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto de 36 centímetros de altura. Então, um cone reto de 36 centímetros de altura. Então, a altura aqui de 36 centímetros. E o diâmetro na base medido 18 centímetros. Ó, sempre vem diâmetro, mas a gente sempre transforma para raio. Tá? Então, aqui eu vou ter 9 centímetros de raio. Então, aqui eu vou ter 9 centímetros de raio. Ó. O raio é igual a 9 centímetros, beleza? Obtendo assim um tronco cujo diâmetro mede 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base é 6 centímetros. Se o diâmetro da base é 6 centímetros, eu tenho que o raio é 3. O raio aqui, 3 centímetros. Ele vai cortar aqui essa parte, tá? Obtendo um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Tem figura, nos facilita aqui, ó. Tá? Já coloquei tudo isso. Eu tenho aqui um cone, eu corto a ponta do cone e eu vou ficar com um tronco de cone. Esse tronco de cone aqui, eu tenho raio de 9 centímetros lá embaixo, que é o diâmetro de 18, eu já passei para raio. 9 centímetros e aqui um raio de 3 centímetros. Em seguida, perfura o tronco de cone, removendo o cilindro reto, de diâmetro de 6 centímetros. Então, aqui eu vou tirar, aqui dentro eu vou furar e tirar um cilindro reto de diâmetro de 6. Então, o cilindro que eu vou tirar lá de dentro tem também o raio de 3 centímetros, tá? Cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, o final da escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica base a base. Esse tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem uma massa igual a 0 gramas por 1 centímetro cúbico. Então, eu estava me dizendo aqui que a massa desta madeira é 0,6 gramas para 1 centímetro cúbico. O que é 1 centímetro cúbico? É um volume, certo? Utilize π igual a 3, utilize o π igual a 3. Qual é a massa em gramas dessa escultura? Então, ele quer saber qual é a massa. Eu vou fazer uma regra de 3, ó. Eu sei que é 0,6 gramas 1 centímetro cúbico. Eu vou calcular o volume desta peça aqui e vou ver qual é a massa, tá? Bom, mas para calcular o volume desta peça, eu vou ter que primeiro pegar ela inteira, certo? O volume do cone, vou botar assim, volume do cone G, que é o cone grande, porque eu vou tirar um cone pequeno lá de cima, daí eu vou ter o tronco de cone. E depois ainda tenho que tirar o cilindro lá de dentro, certo? Então vamos ver aqui, qual é o volume do cone? É bicudo, divide por 3. πr ao quadrado vezes a altura dividida por 3. Então o volume do cone grande vai ser o π é 3, o raio do cone grande é 9, 9 ao quadrado, vezes a altura que é 36, dividido por 3. Corto 3 fora aqui, tá?
Pô, vai ficar grande. 9 ao quadrado dá 81, volume do cone grande vai dar 81 vezes 36. Vamos fazer ou vamos deixar assim? Vamos deixar assim por enquanto, tá? Bom, eu tenho que tirar esse cone da parte de cima aqui, ó. Quanto é que é esse cone? Volume do cone pequeno. Cone pequeno. πr ao quadrado, tá? É o R lá de cima. Vamos botar R minúsculo aqui, tá? πrzinho ao quadrado vezes a altura dividida por 3. Volume do cone pequeno, o π é 3, o raio lá de cima é 3, 3 ao quadrado, vezes a altura, essa altura aqui, ó, não sabemos, ó, esta altura vamos ter que descobrir, e dividido por 3. Já vou cortar o 3 fora e vamos descobrir essa altura. Pessoal, o raio é linear, e a altura também é linear, então eu posso fazer uma proporção. Muitos vão querer fazer semelhança de triângulo, sem problema nenhum, é a mesma coisa. Eu vou chamar aqui a altura do cone grande de H grande, ó, modificando aqui, vou chamar de H grande. Então, o H grande está para o H pequeno, assim como o raio grande está para o raio pequeno, tá? A razão, ou escala, podem chamar, a escala sempre é linear, tá? Então, tem aqui, ó, 36 está para a altura que eu quero achar, como o raio grande é 9, está para o raio pequeno que é 3. Quando eu fizer aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3. Então, a altura vai ser 36 dividido por 3, vai dar 12. Então, eu achei a altura do cone pequeno é 12, vezes 12. Não esqueça que eu tenho que descontar, né? Eu vou pegar o cone grande, vou descontar o cone pequeno e vou descontar ainda o cilindro, que eu não fiz. Então, aqui, cone pequeno, 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 12. Deixa assim por enquanto, tá? Bom, agora esse cilindro aqui, ó, que eu tenho que descontar, volume do cilindro, é πrzinho ao quadrado, que é o R pequeno que eu estou chamando, vezes a altura. Então, volume do cilindro pequeno, π é 3, o raio é 3 também, 3 ao quadrado, e a altura é daqui do tronco de cone, tá? Cuidado aqui, ó, de não se perder. Quanto vale essa altura? Tinha 36 no total, eu tirei 12. 36 menos 12 vai dar 24, é isso? 24 centímetros. Então, vezes 24. Então, o volume do cilindro vai ser 3 ao quadrado vai dar 9, 9 vezes 3 dá 27 vezes 24. Fiquei com um monte de continha para fazer, aí eu vou fazer as contas, tá? Cheguei à conclusão que eu vou fazer as contas. 81 vezes 36, tá? 36, melhor, 36 vezes 81. 36 vezes 81, 6 e 3. 8 vezes 6 dá 48, vai 4. 8 vezes 3 dá 24, 28. 6, 11, vai 1, 9, 2.000, volume do cone grande, 2.916 centímetros cúbicos. Daí eu cortei o volume do cone pequeno, que é 12 vezes 9. 12 vezes 10 dá 120. 120 menos 12, 108. Cone pequeno, 108. Ó, 9 vezes 2, 18, vai 1, 9, 1, 10. Fechou, centímetros cúbicos. E do cilindro, 27 vezes 24. Vamos ter que fazer 27 vezes 24. 7 vezes 4, 14, 28, vai 2. 4 vezes 2, 8. 10, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Vai dar 8, vai dar 4, vai dar 6. 648. Volume do cilindro, 648 centímetros cúbicos. Então, eu vou botar assim, ó, o volume da minha escultura, o volume da escultura é o cone grande, né, que é a peça original, 2.916. Vou tirar a ponta, que é 108, e eu vou tirar o cilindro de dentro, que é 648. Isto vai dar 2.916 menos, vou somar esses dois aqui, vai dar 16, vai 1, dá 5, 756. 2.916 menos 756 dá 0. Aqui para 11 dá 6, ficou 8, dá 1, 2.160.
2.160 centímetros cúbicos. Entro na regra de 3, porque ele quer saber a massa. Eu sei que cada centímetro cúbico é 0,6, ou multiplico isso por 0,6, que é a mesma coisa. 0,6 é um centímetro cúbico, a massa para 2.160 centímetros cúbicos. Então, a minha massa vai ser 2.160 vezes 0,6. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui, que é a mesma coisa, que é 6 dividido por 10, vai dar 216 vezes 6. 216 vezes 6 dá 36, vai 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9, 6 vezes 2, 12. 1.296 gramas. Eu não sei se está em gramas ou em quilos. Vamos ver aqui. Em gramas. 1.296 gramas, resposta B de Brasil. Questão de número 18. Questão de número 18. Nós temos aqui a foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área, então um cilindro, em vez de dar o raio ou o diâmetro, ele já dá a área aqui de baixo, aqui, ó, a área da base, 3 metros quadrados. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. Então, ela é abastecida aqui e a vazão, eu uso o que lá da física, né? Uma vazão constante, tá? O que é a vazão? O seu proprietário registrou a altura do nível de água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos em um mesmo dia, conforme o quadro. Pessoal, vem um quadro aqui e diz aqui, vou botar aqui tempo, né? 6 horas, 8 horas, 12 horas e 15 horas, tá? Uma tabela. E ele está me dizendo o nível, botar o H, a altura que a cisterna dá, vou chamar de H aqui, 0,5, 1,1, 2,3 e 3,2. Pessoal, se a vazão é constante, tá? Conforme passa as horas, aumenta a mesma quantidade, certo? Por exemplo, aqui em 2 horas, aumentou quanto? Das 6 às 8 são 2 horas. Aqui aumentou quanto? Aumentou 0,6, certo? Das 4, aqui 2 horas. Das 8 às 12 aumentou 4 horas, o dobro. Aqui vai ter que aumentar 1,2, beleza? Porque a vazão é constante, tá? Qual foi a vazão em metros cúbicos por hora que o curso d'água que abasteceu a cisterna? E quer saber qual é a vazão? Vazão é volume por tempo, ó. Volume por tempo. Ah, mas a fórmula é lá da física, não faz mal, mas ele pergunta, a vazão em metros cúbicos por hora. Se metros cúbicos é volume, se é horas, é tempo, tá? Então tem essa razão aí. Então vamos fazer, qual foi o volume de água e quanto tempo? Eu posso pegar o tempo que eu quiser. Claro que eu vou trabalhar com números menores, eu vou pegar em 2 horas. Olha só, em 2 horas aqui, ó, em 2 horas das 6 até as 8, em 2 horas aqui, então vou botar aqui 2 horas, tá? Subiu, né? Isso aqui é a altura que subiu 0,6. Então subiu 0,6 no meu reservatório metros. Então eu tenho como achar o volume, porque o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. E já me deu a área da base, não preciso fazer PR ao quadrado, é 3 e subiu 0,6. Então o meu volume vai ser 3 vezes 0,6. 3 vezes 0,6 dá 1,8 metros cúbicos. 1,8 metros cúbicos. Não precisa passar para litros, não precisa converter nada, porque ele quer em metros cúbicos por hora. A metade de 1,8 vai dar 0,9 metros cúbicos por hora. 0,9 metros cúbicos por hora, a resposta é C, de Canadá. Fábio, por que tu pegou das 6 às 8? Poderia pegar das 6 às 15? Poderia, tá? Porque a vazão é constante, não tem problema nenhum, tá? Vamos para a questão de número 19. Questão de número 19. Então, nós temos aqui a exposição de alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível de intensidade sonora, a intensidade do som, medido em decibel.
Aqui o operário está exposto, sendo que aqui é o nível sonoro, pessoal, essa fórmula se usa em física, tá? Log na base 10, que não precisa colocar, de I elevado na 10, menos log na base 10 de I0 elevado na 10, certo? E o I0, esse I0 aqui é uma constante, né? Esse I0 é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. O aluno de física sabe que o nível sonoro é 10 vezes log de I sobre 0, tá? Esta fórmula é a mesma essa aqui, a gente vai dar uma trabalhada para mostrar para vocês, tá? Por física lá, o cara entra direto e já resolve o exercício, tá? Então nós temos aqui, ó, disponível em, deu o site aqui para nós, quando o som é considerado baixo, ou seja, o N 48 ou menos, deve ser utilizado a medida de prevenção 1. No caso do som ser moderado, então vai dar várias escalas que provavelmente a gente vai ter que escolher, certo? Vamos ver o problema aqui. E se o som é considerado muito alto, tal, até aí tudo bem. Aqui começa a voz de comando, ó. Uma nova máquina, então ele está me dando uma nova máquina aqui. Então assim, a máquina que vai ser utilizado, a máquina, ela tem uma intensidade de 8 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado. Foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 o log, não vou botar a base 10, né? O log de 2 é igual a 0,3. O funcionário que opera a nova máquina deverá adotar a medida preventiva qual? A medida preventiva está no meio do texto. Primeiro a gente vai achar qual que é o nível sonoro, para a gente ver qual medida preventiva a gente vai ter. Tá? Vamos trabalhar aqui com esse log aqui, ó. Pessoal, esse N aqui, ó, o que vai acontecer? A regra do tombo, essa propriedade cai sempre na prova do Enem. Então, quando eu tenho log no expoente, tá? Eu tenho uma potência aqui, o expoente tomba para frente. Observe que vai ficar 10 log de I menos 10 log de I0, certo? Eu olhei essa fórmula e já me lembrei lá da física, certo? Eu faria por física, que seria muito mais rápido, né? Agora eu tenho 10 que eu posso botar em evidência, porque é um fator comum, vai ficar 10 log de I menos log de I0. Pessoal, aqui eu tenho uma propriedade, ó. Quando eu tenho log de uma divisão, ele se transforma em 2 logs da subtração. Está aqui os 2 logs da subtração. Isso aqui é a mesma coisa do que N, 10 log de I sobre I0. Olha só, trabalhei tudo isso por uma coisa que eu já sei lá da física. Ó, a propriedade do log. Log de I sobre I0 é log de I menos log de I0. Tá? Agora eu vou botar os dados. Que dados que ele me deu? Ele me deu aqui a intensidade, eu vou achar o nível sonoro. Então é só substituir. Botar aqui o 8 vezes 10 dá menos 8. E o I0 é uma constante na física, foi dado no nosso exercício, porque não é uma prova de física. Então nós temos 10 log, o I é 8 vezes 10 na menos 2, dividido por 10 na menos 12. Meu nível sonoro vai ser 10 log de 8, 10 na menos 2. Esta potência de 10 na menos 2 vai subir trocando o sinal do expoente, vezes 10 na 12. Então vou ficar aqui, vai ser 10 log de 8 vezes 10 na 10. É isso? 10 na 10. Aqui é menos 8, ó. Aqui é menos 8. Eu errei aqui, ó. Menos 8, menos 8, menos 8 fica 12, menos 8 vai dar 10 na 4. 10 na 4. É isso? Vamos ver. Deixa eu ver se eu copiei certo aqui. Na máquina lá, é isso aí mesmo, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma multiplicação de log, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer log de A vezes B, é o log de A mais o log de B. Então, eu vou ter N é 10, eu vou abrir um parênteses, vai ficar log de 8, 8 é 2 na 3. Fábio, por que tu desmontou o 8? Porque eu tenho log de 2, eu não tenho log de 8. É 2 na 3, mais log de 10 na 4. Então, eu vou ter que o nível vai ser 10 vezes. Aqui eu vou tombar, passo o 3 para frente, 3 log de 2, mais o 4 tomba também, 4 log de 10.
Pessoal, não foi dado o log de 10, tá? Mas todo log que a base é igual ao logaritmando, isso aqui é 1, ó. Log de 10 é 1, tá? Então isso vai desaparecer, vai virar 1. Então vou ter aqui o nível sonoro, vai ser 10 que multiplica 3 vezes. O log de 2 eu vou copiar, foi dado, é 0,3. 0,3 mais 4. Isto vai me dar 10 vezes, dentro do parênteses, 3 vezes 0,3 dá 0,9. Mais 4, 4,9. Então, meu nível sonoro vai ser 10 vezes 4,9, 49 decibel. Com 49, eu vou entrar nas escalas que foram dadas, né? Eu só li no comecinho aqui que dizia que 48 ou menos deve ser utilizado a prevenção 1. No caso do som ser considerado quando o N está no intervalo de 48 a 55, é esse que eu preciso, ó. De 48 a 55, o meu deu 49. Deve ser utilizada a medida preventiva número 2. Medida preventiva número 2, a resposta vai ser B de Brasil. Questão de número 20. Pessoal, questão de número 20. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição do jogador que está com a bola. Então, eu tenho aqui, né, um campo de futebol, certo? Eu tenho a goleira aqui, ó, eu tenho a goleira, o ponto A e o ponto B, provavelmente, é a área, né, mas provavelmente seria perto do gol. E eu tenho um jogador que está aqui, ó, ele me dá um ângulo aqui, ó, que é o jogador Q1. Q1, e tem um ângulo de abertura que ele está chamando de alfa, tá? Então, nós temos que estar com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. Então, os outros Q são jogadores da mesma equipe. Eu só estou com um desenho ali para não ficar muito poluído, tá? Da mesma equipe. Os pontos A e B indicam os dois pés da trave mais próximos dele. Então, a minha trave está aqui, ó, ponto A e ponto B. Então, a visão que ele tem do gol é com esse ângulo alfa aqui, esse jogador Q1, tá? No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para um dos outros jogadores da mesma posição, tá? QN, ou seja, ele pode passar a bola, ele vai passar a bola para Q2, ou Q3, ou Q4, ou Q5, ou Q6. Ele vai passar a bola para um. Cujo ângulo AB, né, tenha a mesma medida do ângulo AQ1B. Ou seja, o ângulo do jogador tem que ter o mesmo ângulo alfa. Então, qual desses aqui que também tem o ângulo alfa? É o jogador que ele vai passar a bola. Qual é o jogador que receberá a bola? Pessoal, a gente tem algumas maneiras de resolver esse exercício aqui. A mais prática que eu acho é com conhecimento da matéria, tá? Então, a gente já viu essa aula na hora de circunferência, olha só. Pessoal, quando eu tenho um arco aqui, ó, eu vou botar no mesmo lado da goleira aqui, ó, AB. Quando eu tenho um arco aqui, eu tenho o ângulo central. Eu pego o centro aqui e esse é o meu ângulo central, certo? Que eu vou chamar de alfa nesse caso aqui. E qualquer ponto que eu pegue na circunferência, eu tenho meu ângulo inscrito, ó. Vou pegar 3 pontos aqui, ó, certo? Para o mesmo arco, esse ângulo aqui é quanto? É alfa dividido por 2, é a metade. Se eu pegar outro ponto da circunferência, também é a metade, alfa sobre 2. E se eu pegar outro ponto da circunferência, também é alfa sobre 2. Então, a gente observa que todos os pontos em cima da mesma circunferência para o mesmo arco têm o mesmo ângulo, certo? E como ele dá o jogador 1 e ele dá que está em cima de uma circunferência e essa circunferência passa pelo arco aqui, ó, qualquer jogador que estiver em cima dessa circunferência vai ter o mesmo ângulo do que ele, certo? Então, eu vou procurar aqui, ó, Q1 está o Q3, ó, o Q3 está aqui, ó. Então, aplicando a teoria aqui, ó, para o mesmo arco, ó, todos os pontos da mesma circunferência têm o mesmo ângulo. Se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa e a resposta é o jogador 3, resposta B de Brasil, certo? Tranquilos? Outra maneira que o aluno teria como fazer essa questão
é pensando na lógica. Tá? Se eu tenho uma goleira aqui, ó, eu tenho um jogador muito próximo do gol, tá? O ângulo que ele tem da goleira é um ângulo grande. Quando ele se afasta, pessoal, quando ele se afasta, olha só, o ângulo, chamar de beta, é menor. Se ele estiver mais longe do gol, alfa, beta, gama, observe que o ângulo vai fechando. Então, dois jogadores, para ter o mesmo ângulo, eles têm que estar à mesma distância da goleira. E para estar à mesma distância, ele tem que estar em cima da mesma circunferência. E o único que está em cima da mesma circunferência é o jogador 3, resposta B de Brasil, tá? Mas eu acho mais fácil pela teoria da matemática, tá? Vamos lá, questão de número 21. Questão de número 21. Que figura feia aqui, vamos ver aqui. Sejam A, B e C as medidas do lado de um triângulo retângulo. Então vamos desenhar o triângulo retângulo aqui. A, B e C. Triângulo retângulo, tá? Tendo a medida da hipotenusa, tá? Esses valores A, B e C são, respectivamente, a diâmetros de círculos, C1, C2 e C3, tá? O círculo 1, ó, o centro aqui vai ser na metade da hipotenusa. Aqui eu vou ter um centro 1. Pessoal, não vou fazer todo o centro aqui, que vai me dar problema aqui. Vamos deixar aqui, tá? Vamos ver. O centro 2, no C2, vamos ver, B. O B é o centro 2. Então, aqui vai ter meia circunferência, que vai fechar lá. E aqui eu tenho o círculo 3 no C. Aqui eu tenho o círculo 3 no C. Como apresentado na figura. Observe que essas construções asseguram, pelo teorema de Pitágoras, que a área C1, a área C1, vou botar aqui, área do círculo 1, é igual à área do círculo 2 mais a área do círculo 3. Então, se eu pegar esta área aqui, é igual à soma dessas duas áreas aqui, tá? Dos círculos. Não é, eu fiz só meio círculos aqui, tá? Mas seria o círculo inteiro aqui. Vamos fazer o círculo inteiro aqui, vai ficar uma confusão. Tá aí, beleza. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar o instrumento de medição, poderia afirmar com certeza que a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim foram pedidas 3 pizzas. O professor dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas conforme indica na figura. Daí ele cortou, são 3 amigos, cada um tem uma pizza, cortaram na metade e com essa metade formaram um triângulo, que agora não é mais retângulo, tá? Então um triângulo aqui, que tem um ângulo alfa aqui, ó. Ângulo alfa, tá? Aqui tem a pizza do amigo 1, aqui tem a pizza do amigo 2, a metade da pizza, e aqui a pizza do professor. Observe que a pizza do professor é maior, tá? Então, professor, certo? Tá? A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área de sua pizza é maior que a soma das áreas das outras 2 pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior que a soma das áreas das outras pizzas, pois, ele quer saber esse ângulo alfa aqui. Ele está dizendo que a área do professor é maior do que a área a pizza do amigo 1 mais a área do amigo 2. Pessoal, ele me dá uma afirmação, que não vão contestar, que a área do professor, aqui é o professor, aqui é o amigo 1 e aqui é o amigo 2. A área da metade da pizza do professor vai ser igual à área da metade das pizzas dos amigos se o ângulo for de 90 graus. Só que ele afirma na mesa que a área dele é maior. Então esse ângulo aqui, ele tem que ser maior ou menor que 90? 90 não é. 90 fica a igualdade, certo?
Pessoal, vocês concordam que quanto maior esse diâmetro aqui, mais cresce a pizza do professor? Certo? Então, o que acontece? Esse ângulo aqui se abrindo, tá? O que acontece com o lado oposto? Toda aula eu falo para vocês isso, que a gente cai em triângulo. Que o ângulo, que é a abertura, ele tem a ver com o lado oposto. Se eu tenho ângulo pequeno, eu tenho lado oposto pequeno. Se eu abro um vértice, aumentei o ângulo, eu aumento o lado oposto. Então, para essa área crescer bastante, o que acontece? Esse ângulo tem que crescer também. Então, esse ângulo aqui tem que ser maior do que 90 graus. Tem que ser maior do que 90 graus, certo? Porém, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, tá? Então, ela não pode crescer muito, porque tem que sobrar para esse. Ela não pode chegar a 180, senão não tem mais soma. Então, ela tem que ser menor do que 180 graus. Então, entre 90 ou entre 0 e 90, não, tá? Daí estaria fechando. Daí a área da pizza do professor vai diminuindo, certo? Tranquilos? Então, 90 não pode, que é igualdade. Então, na terceira resposta, a gente tem entre 90 e 180, resposta C de Canadá. Questão de número 22. Nós temos aqui, ó, a figura representa uma escada com 3 degraus, constituída de concreto maciço com suas medidas especificadas. Então, vamos desenhar a escada aqui, tá? Então, um desenho tridimensional aqui, vamos tentar fazer parecido, certo? Então, vou ter aqui, um desenho parecido aqui, mais ou menos isso. Aqui, aqui. Apagar os excessos aqui, está pronta a nossa escada, certo? Está pronta a nossa escada. Bom, nessa escada, piso e espelho têm formato retangulares, tá? Piso é a parte de cima, onde a gente toca o pé, e o espelho é a parte da frente, tá? E as paredes laterais têm formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Piso, espelhos e paredes laterais serão revestidos com cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metros quadrados vale quanto? Então, tu quer revestir essa escada toda com cerâmica, tá? Tem um detalhe aqui, ó. Quando ele fala, tem que revestir pisos, espelho e paredes. Eu tenho uma parede aqui e eu tenho uma parede lá atrás, que não pode esquecer. Eu me lembro no dia da prova lá, muitos alunos esqueceram de fazer a área lá de trás, tá? Então, vamos ver. Eu tenho que fazer, botar a cerâmica nos pisos. Vamos começar com os pisos aqui, ó. Pisos. Quantos pisos eu tenho? 1, 2, 3 pisos. 3 pisos. E eles me falam que são retângulos. Eu vou procurar na figura de quanto que é esse retângulo. Ele é 0,25 por 1 metro, ó. Se tu olhar aqui na frente, ó, tu tem 1 metro aqui. Essa medida está lá embaixo no chão, tá? Eu coloquei aqui em cima por 0,25 metros. Todos os pisos são iguais. Passa o olho, 0,25, 0,25, tudo 1 metro. Então, eu vou ter 3 pisos de 1 metro por 0,25. Isto vai me dar 3 vezes 0,25, 0,75 metros quadrados. Bom, botei cerâmica no piso. Agora eu vou colocar a cerâmica no espelho. No espelho. Quantos espelhos eu tenho? 1, 2, 3 espelhos. Tá? Então, espelho, eu tenho também 3 espelhos. 1, 2, 3. Qual é o tamanho do espelho? Também tem 1 metro, ó. Também tem 1 metro, está aqui o espelho. E a altura do espelho é 0,2. Confiro no desenho para ver se todos são 0,2. 0,2, 0,2, 0,2. Aqui eu vou ter 0,2 metros. Então, eu vou ter 1 vezes 0,2, certo? Bom, 3 vezes 1 vezes 0,2 dá 0,6 metros quadrados. E aqui a partezinha mais complicada. Eu tenho que forrar as paredes. Vou botar aqui paredes. Paredes. Primeira coisa, eu vou botar um 2 aqui, vou abrir um parênteses. Por que desse 2? É a parede do lado de cá e a parede do outro lado que eu não estou enxergando, certo? O que eu vou fazer? Tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer que para forrar isso aqui, eu tenho 3 retângulos, ó. Eu tenho 1, 2 e
3 retângulos, certo? Se eu somar a área desses 3 retângulos, eu tenho de uma parede. Quando eu multiplicar por 2, eu tenho das paredes, tá? Primeiro retângulo aqui, ó, eu tenho 0,25, que é a largura lá do piso, ó, eu tenho 0,25, e a altura total da escada, se cada espelho tem 0,2, 0,2, 0,2, por 0,6. Então aqui vai dar 0,25 vezes 0,6, mais. Agora eu tenho 0,25 e a altura aqui vai ser quanto? É 2 espelhos de altura, 0,4. 0,25 vezes 0,4, mais o último pedacinho aqui, ó, que esse pequenininho aqui, que é 0,2 por 0,25. 0,25 vezes 0,2. Como que a gente vai fazer essa conta aqui? O 0,25 já vem 1/4 na minha cabeça, tá? 1/4. Eu também posso botar em evidência, certo? 0,25. 0,25, ó, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então, vou botar esse 1/4 para fora. Então, vou ficar aqui paredes. Paredes vai ser 2 que multiplica 1/4. O que é esse 1/4? Tirei esse 0,25, 0,25, 0,25. Agora eu vou somar, porque eu preciso ganhar tempo na prova. 0,6 mais 0,4 dá 1, mais 0,2, 1,2, vezes 1,2. Aqui eu vou ter 2 vezes 1,2, vai dar 2,4, dividido por 4, vai dar 0,6 metros quadrados. Então, qual é a área total de cerâmica que eu tenho? 0,75. Vou botar aqui área de cerâmica, Eu tenho 0,75 mais 0,6 mais 0,6. 0,6 mais 0,6, 1,2. 1,95 metros quadrados. 1,95 metros quadrados, a resposta é E, de Espanha, tá? E ele me pergunta qual é a área de cerâmica. Isso, na prática, teria que botar uma porcentagem por causa dos cortes, que não considera nas provas do Enem, tá? Questão de número 23. Questão de número 23. Tem uma piscina aqui, tá escrito piscina, né? Agora eu vou ler o enunciado. Tem uma piscina, e tem calçada na volta desta piscina, e a calçada é de 5 metros em todas as direções. Estou olhando o desenho, não li nada ainda do enunciado, só olhando o desenho. Então tem essa situação do desenho. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Então a piscina tem 400 metros quadrados, tá? A piscina, esta parte aqui, 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual é a medida da área em metros quadrados ocupados pela calçada? Tem várias maneiras de fazer. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu vou fazer a área total, ó, a área total menos a área da piscina. Se eu pegar o total, que é isto vezes isso, né? Dá um quadrado, tá? Que a piscina é quadrada também. E eu descontar a piscina, vai me sobrar a área da calçada, certo? Para mim saber o total, eu tenho que saber quanto que é a piscina. Se a piscina é um quadrado e é 400 metros quadrados, eu tenho lado e lado da piscina. Eu tenho num quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado. Se é 400 metros quadrados a piscina, que piscina, eu tenho isso é o L ao quadrado, o L vai ser raiz de 400, o L vai ser 20 metros. A piscina tem 20 metros por 20 metros. Já vou botar aqui, a piscina é 20 metros por 20 metros, eu tenho que descontar 400 metros quadrados. Mas qual é o tamanho total desse ambiente? Se eu tenho 20 metros de piscina, eu tenho 5 metros para cá e 5 metros para lá, eu tenho 20 mais 10, eu tenho 30 metros. Vê se todo mundo entendeu de onde é que saiu esses 30 metros. 5 mais 5, 10, mais 20, 30. Vai ser quadrado também, porque aqui eu também tenho 20 da piscina, 5 para cima e 5 para baixo. Eu tenho 20 mais 10, eu também tenho 30 metros. Então eu tenho que a área total é 30 por 30. A área total vai dar 30 vezes 30, vai dar 900 metros quadrados. Porque a área do quadrado é L ao quadrado.
Então vai dar 30 ao quadrado a 900. 900 é a área total do ambiente. Tirei a piscina, vai me sobrar a calçada, que é de 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. A resposta é a letra D, de Dinamarca. Questão de número 24. Questão de número 24. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses de plantio. Então, semente, uma plantação, né? Sementes, bastante água, certo? Bastante água para o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente nos meses de outubro a março. Então tem uma relação de outubro até março de um próximo ano. Após consultar a previsão do índice mensal, né, de chuva da região, ocorrerá o plantio para o período chuvoso de 2020 a 2021. Então a plantação acontece, ele pode começar a plantar de outubro de 2020 até março ele pode plantar, certo? Daí ele obteve os resultados. Outubro é mês 10, tá? Para simplificar. De 20 deu 250 milímetros de chuva, certo? Agora aqui, novembro é 11, novembro, dezembro de 2020, janeiro de 21, fevereiro de 21 e março de 21. Então aqui deu 150 milímetros, aqui 200 milímetros, 450 milímetros, 100 milímetros e 200 milímetros, tá? Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal da precipitação seja a maior possível. No início de qual dos meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Bom, ele quer saber, ele precisa de 2 meses para plantar as sementes, ó, precisa de bastante água e 2 meses. E ele quer saber qual desses 2 meses consecutivos tem a maior média. Maior média, tá? Tem que ser consecutivo, não adianta eu procurar aqui, ó, 450 e depois 250, eles não estão consecutivos, né? Então tem que fazer a média de 2 em 2 para ver qual que dá maior. Por exemplo, nesses 2 meses, se eu tentar plantar nesses 2 meses, eu vou ter a média 250 mais 150, somos 2 dividido por 2. Aqui eu vou ter 300, 400 dividido por 2, beleza? Agora, se eu fizer esse mês com esse mês, vai dar 350 dividido por 2. Observe que a média já deu menor, tá? Se eu fizer esses 2 aqui, vai dar 650 dividido por 2. Opa, deu uma média muito boa aqui, já vou deixar marcadinho aqui, ó. Daqui até aqui vai dar 550 dividido por 2, é menor que essa de cima. E por último aqui vai dar 300 dividido por 2. Então a maior média deu com 200 mais 450. A maior média deu aqui, ó. Não é isso? Então ele vai plantar em dezembro de 2020 e janeiro, tá? Só que ele me diz, ó, no início de qual dos meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Se ele vai começar em dezembro, a resposta é dezembro, letra C de Canadá. Dezembro. Beleza? Questão de número 25. Questão de número 25. Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Já passei o olho na tabela aqui, ó, tá? Que ele dá aqui os 2 setores, produção e administração. Administração são os 2 setores da empresa, certo? São 100 funcionários. Vou botar aqui, N é 100 funcionários, tá? 100 funcionários. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresentado a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então aqui o número de funcionários, na produção tem os 75 e na administração tem 25. Ó. Somado os 2 dá 100, ó, que é os 100 funcionários que eu tinha anotado lá, tá? Então, dos 100 funcionários, 75 trabalham na produção e 25 na administração, e eles falam que tem salários iguais por setor, tá? O salário deles, o salário de cada um, salário deles, tá? O pessoal da produção ganha R$2.000, e o pessoal da administração R$7.000.
A média do salário dos 100 funcionários dessa empresa em real. Pessoal, tu quer a média dos salários, botar um S com uma barra. Qual é a média dos salários? Eu teria que pegar 2.000 e somar 75 vezes. 2.000 mais 2.000 mais 2.000, 75 salários. E os 7.000 somar 25 vezes. Então, é mais fácil eu fazer 2.000 vezes 75, 2.000 vezes 75, mais 7.000 vezes 25. Fala, tu multiplicou? Claro, porque o que está pesando mais é a produção, ó, 75%, né? Já que é 100 funcionários, né? E 25% é na administração. Então, isso torna uma média ponderada, que eu vou fazer aqui a soma dos pesos. 75 é o peso da produção e na administração é peso 25. E é o que pesa mais. O setor que tem mais funcionário pesa mais. Então, aqui eu vou ter a média dos salários aqui. 75 vezes 2 dá 150. 150 mil mais 25 vezes 7. 25 vezes 7 dá 35, vai 3, dá 14. Com 3 dá 17. 175 mil dividido por 100. Poderia cortar 2 zeros aqui embaixo, mas vamos deixar por último aqui. 150 mil mais 325 mil. 325 mil dividido por 100, corto 2 aqui. 3.250 é a média dos salários. 3.250, a resposta à letra C de Canadá, certo? Ah, eu não poderia fazer 7.000 mais 2.000 dividido por 2? Não. Por quê? Porque o salário vai estar mais próximo da produção, que tem mais gente, ou seja, tem um peso maior, certo? Questão número 26. Questão de número 26. O calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos. O chamado ano, duas contagens. Tem o ano de Solquim, tá? Composto de 260 dias, tem esse calendário, e que determinava o calendário religioso. E o ano Rabi, não sei se a pronúncia é assim, né? Rabi, tá? Composto de 365 dias, ó, o nosso aqui, ó, e que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo que cada ciclo formado por 52 anos Rabi. Então, no Rabi aqui, ó, não pode misturar as coisas, são 20 ciclos e cada ciclo formado por 52 anos, tá? De acordo com as informações fornecidas durante quantos anos de Solquim, aquela comunidade maia foi governada. Ou seja, eu tenho que transformar para o tempo aqui em anos, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Tá uma conversão de unidades, tá? Meio chatinho. Vocês concordam que o tempo passa igual? Não interessa o calendário que está contando? Então, eu vou botar aqui que o tempo em T, que é essa contagem aqui, é igual ao tempo em H, que é o outro calendário, certo? E eu vou colocar aqui o tempo, eu vou contar em anos, certo? Vou contar em anos, certo? Nesse calendário aqui, né? Vou contar em anos não, tem que contar em dias, porque os dias são diferentes. Então não vamos contar em anos aqui, vamos contar em dias. Em dias, tá? Ele me deu os dados desse calendário, quer saber desse aqui, tá? Quantos dias aconteceu esse evento no calendário Hub? São 20 ciclos, cada ciclo tem 52 anos, então tem mais de 100 anos nesse calendário, 52 vezes 20, vezes 365 dias. 365 dias. Quantos dias aconteceu nesse outro calendário aqui? O número de anos que passaram, que é a pergunta, eu vou chamar de X anos, vezes 260 dias.
Observe que aqui está em dias, né? O número de anos vezes o número de dias vai me dar o número de dias total que aconteceu. Aqui, por que não é anos vezes dias? Porque cada ciclo são 52 anos, passaram 20 ciclos. Então passou 20 vezes 52 anos. Fazendo esse cálculo, já posso cortar um zero daqui, um zero daqui. X é igual a 2 vezes 52 vezes 365, dividido por 26, é isso? 26. 26, 52 é 2 vezes. Então, já vou cortar aqui, ó, já fica 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ser 4 vezes 365. Ficou bom o cálculo. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 6 vezes 4 dá 12, dá 24. Com 2 dá 26, vai 2. Dá 12, dá 14. 1460 anos, que é o X, anos. Tem essa resposta? Sim, C de Canadá. C de Canadá. Questão de número 27. Questão de número 27. Um agricultor é informado sobre o método de proteção para sua lavoura, que consiste em inserir larvas específicas de rápida produção. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique 10 vezes a cada 3 dias. Então, as larvas, botar assim, aumenta 10 vezes a cada 3 dias. Cada 3 dias multiplica por 10, tá? Para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando um produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas, tá? Então, botar assim, ó, o número inicial de larvas, botar N inicial de larvas é 100 larvas, tá? E não pode perder o controle. Então, para parar isso, ele tem 5 litros do produto X, tá aqui, produto X, ele tem um volume de 5 litros, cuja aplicação recomendada é exatamente 1 litro para cada população de 200 mil larvas. Então, tem 5 litros, tá? 1 litro para acabar com 200 mil larvas. A quantidade total do produto X que ele dispõe deverá ser aplicada em uma única vez. Quantos dias após esse método o agricultor deverá aplicar o produto X? Bom, vamos entender o problema. Ele vai começar com 100 larvas, a cada 3 dias essas larvas são multiplicadas por 10, tá? Então aqui o tempo é 0, tempo 3 dias, tempo 6, tempo 9, tempo 12 e assim vai. A cada 3 dias as larvas se multiplicam por 10. E para ele acabar com isso, ele tem que cada litro é 200 mil larvas. Só que tem 5 litros. Com 5 litros, ele vai ter que aplicar esse produto quando tiver X larvas. 200 vezes 5 dá 1000, vai dar 1 milhão de larvas. Ele aplica o produto. Então, quando chegar em 1 milhão de larvas, ele vai aplicar o produto. Tá? Em 3 dias, ó, o 100, tu multiplica por 10. Eu posso botar em potência de 10 aqui, ó. Quando chegar em 10 na 6, é preferência do aluno, né? 10 na 6. Aqui eu tenho 10 na 2. 3 dias, 10 na 3, que eu multipliquei por 10. 10 na 4, 10 na 5, 10 na 6. Isso vai ocorrer em 12 dias. Em 12 dias ele chega em 10 na 6, que é 1 milhão de larvas. Aqui ele aplica o produto, para não perder o controle. Então, 12 dias, resposta D, de Dinamarca. Resposta D, de Dinamarca. Questão de número 28. Questão de número 28. Nós temos aqui, ó. Um controlador de voo dispõe de instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância do solo. Esta distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Tá? Bom, vamos olhar o gráfico aqui que eu acho que fica mais fácil. Ó.
eu tenho a altitude do avião, certo? Ele começou o voo aqui, ele sobe, ele anda numa altitude, depois desce um pouquinho, anda nessa altitude e desce e chega no seu destino. Esse é o voo, tá? A altitude aqui deve estar em metros, não, vamos ver aqui. Representa, a tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao avião. A figura apresenta a tela do instrumento. Ah, tá, esse gráfico aqui é o que aparece no instrumento do avião. Depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida de cada quadrinho da malha 1 centímetro. Pessoal, observe que ele só foi até 1 centímetro no máximo, ó. Então isso aqui é 1 centímetro. Depois tem outros quadrinhos lá, tem mais 2 quadrinhos aqui, ó, tá? Cada quadrinho desse é 1 centímetro, 1 centímetro. Se eu quiser saber quanto que ele andou, também seria 1 centímetro para cá, tá? Altitude 1 centímetro e o que ele anda na projeção no chão, também 1 centímetro. Esta tela representa os dados de a altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Pessoal, a altitude é isso aqui, ó. A altitude é o eixo Y. Então aqui deu 5 quilômetros na realidade, que corresponde no painel do avião 1 centímetro. A escala que esta tela representa a medida é... Pessoal, o que é uma escala? O que é uma escala? Ah, uma escala é 1 para 50, 1 para 5 mil, 1 para 50 mil e assim vai. Pessoal, é 1 por quê? Porque a parte pequena em cima e a parte grande embaixo, tá? O que é a parte pequena? É o que, por exemplo, uma planta de engenharia, é o que está no papel, que tu faz pequeno. E na realidade é o que é o grande, tá? Na realidade. Aqui não é no papel, é no painel, mas é a mesma coisa. Então eu tenho no painel, eu tenho 1 centímetro de altura. 1 centímetro de altura que corresponde na vida real, que é a parte grande, 5 quilômetros. A escala é 1 para 5? Não, porque escala não tem unidade. Eu tenho que ter as grandezas na mesma unidade aqui para cortar. Bom, o que eu gosto de fazer? Isso aqui aparece sempre na prova do Enem. O aluno saber os prefixos, que o cento de centímetro é 10 na menos 2 e o K de 1000 é 10 na 3, certo? O quilograma, por exemplo, 10 na 3. Então eu tenho aqui 1 vezes 10 na menos 2 sobre 5 vezes 10 na 3. Bom, as escalas tradicionalmente também aparecem nas minhas alternativas, é 1 para alguma coisa. Então, para deixar só o 1 aqui, eu tenho que pegar esse 10 na menos 2 e descer ele. Eu já tenho 5 vezes 10 na 3. Quando 10 na menos 2 desce, troca o sinal do expoente, fica 10 na 2. Estou chegando na minha escala aqui, ó. A minha escala vai ser 1 para 5, conserva a base, que é base 10, e soma o expoente. 3 mais 2, 10 na 5. A minha escala é 1 para 5 vezes 10 na 5, que eu posso abrir ela e ficar assim, ó, 1 para... Ponho 5, 10 na 5, vou ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, 0, 500 mil. Então, 1 para 500 mil, 1 para 500 mil, a resposta é letra E de Espanha. Questão de número 29. Questão de número 29. Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo. Preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato a cada minuto de caminhada. Vou botar aqui, caminhada. Caminhada. Eu tenho que ter 1 grama de carboidrato para cada minuto, para 1 minuto de caminhada, tá? Daí temos aqui, ó, um casal realiza diariamente 30 minutos de caminhada. Então, vamos botar aqui, um casal, eles fazem 30 minutos de caminhada por dia, né? Por dia, certo? Um casal realiza diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo, antes dessas atividades, a quantidade ideal de carboidrato recomendado. Para ter o consumo ideal, apenas por meio do consumo de pão de forma integral,
o casal planeja garantir o suprimento de pães para o período de 30 dias interruptos. Então, eles vão caminhar 30 dias sem parar e eles vão comprar pão integral. Pão integral, certo? Tá? E vai ser 30 dias. Eles vão caminhar durante 30 dias. Pessoal, o que eu anoto no quadro é o que eu estaria na caneta pegando os dados, tá? Sabes que cada pacote desse pão vem com 18 fatias. O pão, nós temos 18 fatias, tá? E que cada fatia delas tem 15 gramas de carboidrato. Então, um pão, botar assim, ó, um pão, ele tem 18 fatias vezes 15 gramas de carboidrato. Vamos fazer isso. Vezes 10 dá 180, mais 90 dá 0, dá 7, né? Dá 17, 270 gramas de carboidrato. Carboidrato, tá? Então, nós temos aqui, cada pão tem 270 gramas de carboidrato. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessária para prover o suprimento desse casal, vamos ver quanto que o casal precisa de carboidrato. A gente já sabe que um pacote tem 270 gramas. O casal caminha 30 minutos por dia. Em 30 dias, olha lá, tempo total que o casal caminha. Tempo total, 30 vezes 30, o casal caminha 900 minutos de caminhada, certo? Tranquilos? 900 minutos de caminhada. Então, com 900 minutos de caminhada, eles vão precisar de 900 gramas de carboidrato. Cada um deles, cada um. Como é o casal vai precisar de 1.800 gramas de carboidrato no mês. Vamos ver se a gente fez certo. 30 minutos cada dia, vezes 30 dias, 900 minutos. Os dois caminham 900 minutos, mas os dois vão ter que comer, né? Então vai dar 1.800 gramas, que corresponde gramas porque é minutos, né? Na realidade eu já transformei em gramas aqui. Bom, vou fazer uma regra de 3. O casal precisa de 1.800 gramas. Cada pão me fornece 270. Daí a gente vai calcular quantos pães a gente vai ter que comprar, quantos pacotes de pães a gente vai precisar comprar no mês. Um pão, tá, que é um pacote, não, um pão dá 270 gramas. N pacotes de pão para ter 1.800 gramas. Já vou cortar os zeros aqui. O N vai ser igual a 180 dividido por 27. Observe que dá para dividir por 3, né? Por 3 dá 9, por 3 vai dar 6, 60. Dá por 3 ainda, vai dar 20 sobre 3. Então, o número de pacotes de pães vai ser 20 por 3. 18 por 3 dá 6, né? Vai sobrar 2, 6,6666. Pessoal, eu preciso de 6,666. Se eu tiver 6 pacotes de pão, lá no 28º dia vai faltar, por exemplo. Poderia até fazer o cálculo, né? Quanto tempo? Eu acho que até antes vai faltar, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou ter que comprar pão a mais. Não faz mal que sobre. Então, eu vou precisar de 7 pacotes de pães. 7 pacotes de pães, a resposta é letra D, de Dinamarca. Vamos para a última de hoje, questão de número 30. Questão de número 30. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel de ofício, proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, né, ela comprou 6.000 folhas, botar assim, bimestre passado, tá? Então é antes, né? Ela comprou 6.000 folhas para 1.200 alunos, matriculados. Nesse bimestre, então agora, tá? Então bimestre passado, bimestre atual, vamos botar assim, vamos fazer um comparativo. Nesse bimestre, alguns alunos cancelaram suas matrículas e a escola tem agora 1.150 alunos.
1.150 alunos, e a diretora só pode gastar R$220. Ela pode gastar R$220 nas folhas, né? Nesta compra. E sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel ofício em embalagem de 100 unidades a R$4. Então, o pacote das folhas, vou fazer assim, um pacote de folhas aqui, vai ter 100 folhas, e cada pacote é R$4. Então, já me passa na cabeça aqui, no momento que eu souber o número de folhas que eu tenho que comprar, eu tenho que dividir por 100, para saber quantos pacotes. Multiplicar por 4 vai dar o valor, para ver se aqueles 220 é possível. Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto à escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papéis de ofício necessário para o bimestre. O desconto necessário no preço final da compra em porcentagem pertence a quanto? Ele quer saber qual é o desconto que a diretora tem que pedir em porcentagem, tá? Bom, o que acontece aqui? Eu preciso saber o número de folhas. São 6.000 folhas para 1.200 alunos, só que agora eu tenho menos aluno, então eu vou comprar menos que 6.000 folhas. Vou fazer uma regra de 3, 6.000 folhas, tá? Para alunos, tá? No bimestre passado, 1.200 folhas. Claro que o exercício está considerando que os alunos usaram todas as folhas, né? Tá? Agora eu tenho 1.150 alunos, eu vou precisar de N folhas. O número de folhas que eu vou precisar, vou multiplicar aqui 6.000 vezes 1.150, tá? Passo 1.200 aqui, 1.200, já vou cortar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então, N vai ficar 60 vezes 1.150 e passo o 12 dividindo aqui. 60 por 12 vai dar 5. Então, o número de folhas vai ser 5 vezes 1.150. Claro que tem que dar menos que 6.000, né? Vai dar 5.000 e pouco. Aqui o número de folhas vai dar 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7, 5.750 folhas eu vou precisar comprar. Folhas. Mas não é vendido folha por folha, é vendido em pacotes, tá? Eu sei que um pacote tem 100 folhas. Eu preciso comprar 5.750 folhas. Eu vou saber o número de pacotes, botar P de pacotes. Quantos pacotes eu preciso comprar? Tá? Então, aqui eu vou ter 100 vezes os pacotes é igual a 5.750, corta um zero de cada lado, o número de pacotes vai ser 575 por 10, eu vou precisar de 57,5 pacotes. Pessoal, ninguém vai abrir o pacote para vender, então na realidade eu preciso de 58 pacotes. Eu preciso comprar 58 pacotes. Só que cada pacote é R$4. Então, a diretora precisa pagar para o fornecedor. Então, botar assim, pagar. Precisa pagar 58 vezes 4. 8 vezes 4, 16, 32, vai 3. 5 vezes 4, 20, 23. R$232. Então, a diretora tem que pagar R$232. Mas o problema me diz que para esse bimestre só tem R$220. Então, o fornecedor vai ter que dar um desconto, e esse desconto que ele está perguntando. Então, vamos fazer outra regra de 3. R$232, tá? Seria o 100%, 100% da compra, certo? Tranquilos? Só que a diretora só tem 220. Então, ela vai ter, tu pode botar 220 e ver qual é a porcentagem, diminuir de 100, tu vai ter o desconto, tá? Ou pode fazer direto. O que tu quer? Tu quer um desconto de R$12. Por quê? Se tu pegar 232 e der um desconto de R$12, vai dar os 220 que a diretora tem. Então, esses R$12 corresponde a qual porcentagem, que eu vou chamar de X agora. Então, eu vou ter aqui 12 vezes 100, vai dar 1.200, é igual a 232x. X é igual a 1.200 dividido por 232. Olha o problema que nos deu aqui.
Tem que fazer a conta. 1.200 dividido por 232. 6 passa. Então, 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3 dá 15. 16 vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Vai sobrar 0. 4, 40. Baixa um 0 aqui e põe uma vírgula. Então, vai dar 5, dá quase 2 vezes, ó. 2 daria 400 e tanto. Vou botar 1, né? 1. Vamos deixar uma casa só. 5,1%. As alternativas que são dadas, né, é intervalos, ó. O desconto necessário do preço da compra em porcentagem pertence a qual intervalo? Se é 5,1, está entre 5 e 5,5. Então, a resposta, letra A, de América. E aqui a gente fecha a segunda parte da prova de matemática de 2023 do Enem.